Bom dia a todos. Iniciamos a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, declarada aberta nesse momento. Quero inicialmente cumprimentar os eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor advogado que fará a sustentação neste primeiro processo incluído na pauta, cumprimentar os senhores servidores e o público assistente em geral. A ata da sessão anterior fica aprovada diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Temos um pedido de preferência com sustentação oral. O 1.7 da pauta é o PJE 0600019. Trata-se de um recurso eleitoral, filiação partidária, coexistência, 38ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso. O recorrente é Eliton da Silva Teixeira. O recorrido é o juiz da 38ª Zona Eleitoral. A relatoria, como dita, é do Dr. Gilberto Lopes Bussic, a quem passo a palavra. Senhor presidente e demais pares, cuida-se de recurso eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral que determinou o cancelamento de suas filiações partidárias junto ao Partido Liberal e o Partido Verde, após batimento de dados de filiados realizado pelo sistema Filia. Em razões recursais, o recorrente alega que em 30 de 3 de 2020 filiou-se ao Partido Progressista PP, tendo assinado ficha de filiação partidária e seu nome sido incluído na lista do partido. Posteriormente, foi surpreendido com uma notificação do cartório eleitoral de que estaria com dupla filiação, envolvendo o Partido Liberal PL e o Partido Verde PV, em razão de filiação a estes partidos na data de 4 de 4 de 2020. Alega que as filiações junto ao Partido Liberal e ao Partido Verde são decorrentes de má-fé dos dirigentes partidários que efetivaram a filiação do recorrente sem sua autorização. Portanto, requer o cancelamento das filiações e a reversão da filiação junto ao Partido Progressista PP. Aduz ainda que a manifestação acostada, que pleiteia a manutenção da filiação ao PL, em verdade trata-se de uma fraude, pois jamais foi por ele assinada e enviada ao cartório eleitoral. Contra razões, o Ministério Público Eleitoral destaca a impossibilidade da alegação prosperar em razão de falta de comprovação das alegações demonstradas pelo filiado. Em sua manifestação, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o cancelamento de ambas as filiações. Em juízo de retratação, o juiz de primeiro grau manteve a decisão. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso por inexistir direito à manutenção de qualquer das filiações partidárias. É o relatório, senhor presidente. Relatados os autos, passo a palavra ao doutor Júlio César Moreira Silva Júnior, que falará em nome do recorrente pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos. Antes gostaria de cumprimentar o presidente desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Gilberto Giraldelli, nosso relator, doutor Gilberto Bussic, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros desse egrégio regional. Cumprimento também o nosso procurador eleitoral, os serventuários da Justiça e os caros colegas advogados que nos ouvem aqui nessa transmissão de videoconferência. Bom dia a todos novamente. O processo foi muito bem relatado pelo desembargador Gilberto Bussic. O relatório dele trata-se de, infelizmente, excelências, de mais um caso de má-fé havida por representantes partidários. Eu falo aqui hoje de Santo Antônio do Leverger, né, nessa modernidade que a videoconferência nos proporciona. Estou aqui no meu município, defendendo o direito da livre manifestação de vontade do meu cliente, o recorrente Eliton da Silva Teixeira, que em 30 de março deste ano filiou-se no PP, Partido Progressistas. Essa é a única ficha de filiação assinada existente nos autos, a filiação no PP. Essa filiação, inclusive, ela foi submetida, consta nos autos um documento da Justiça Eleitoral em que existe o nome dele filiado no Partido Progressista na data de 30 de março. Ocorre que, no dia 4 de abril, que é o último dia, nós sabemos, para o prazo de filiação partidária,
o PL, Partido Liberal, e o PV, simultaneamente, fizeram a filiação indevidamente, porque não há nenhuma ficha de filiação assinada pelo recorrente Eliton nesses dois partidos. A bem da verdade, Eliton era filiado no PL e, em 30 de março, filiou-se ao PP. Talvez, excelências, por conta da pandemia, de estar todos os cartórios fechados, não foi possível Eliton entregar o documento ao cartório eleitoral, que é a carta comunicando a sua desfiliação do PL e a consequente filiação no PP em 30 de março. Esse documento ele consta nos autos no ID 3614322, onde se verifica que ele foi de fato assinado no dia 30 de março. Ocorre que o que aconteceu, na verdade, nos autos é que, por má fé do representante partidário do PL e do PV, fizeram essa filiação no dia 4 de abril indevidamente e, consequentemente, a filiação do PP foi cancelada, automaticamente cancelada. Destaco que o recorrente só tomou conhecimento da dupla filiação e, consequentemente, de que ele não mais estava afiliado no PP em 5 de maio, quando ele recebeu a notificação pelo WhatsApp do cartório eleitoral. A partir de 5 de maio, tem nos autos, inclusive colacionei no recurso, uma série de mensagens trocadas por Eliton do seu celular pessoal com o cartório eleitoral, sempre reafirmando a sua manifestação de vontade de estar filiado no PP, Partido Progressistas, e concorrer à eleição pelo PP. Ocorre que o PP não foi notificado pelo cartório eleitoral, até porque a sua filiação estava cancelada nesse partido, como eu disse, por conta da simultaneidade de má-fé havida pelo PL e pelo PV. E o PL atravessou uma petição por um e-mail que não foi enviado pelo recorrente, onde consta um documento que o recorrente também contesta a assinatura, dizendo que ele não reconheceria qualquer outra filiação que não fosse no PL. Em diversos momentos, o recorrente sempre disse, por mensagens trocadas pelo WhatsApp comercial com o Serventuário da Justiça de Santo Antônio de Vergés, que ele não assinou esse documento. Inclusive, somente e infelizmente, ele somente teve a presença de advogado a partir da sentença que determinou o cancelamento. Até então, ele não foi orientado a procurar um advogado para manifestar no período da dupla filiação. E apenas nos embargos de declaração que o Eliton me procurou, ofertei os embargos de declaração, onde expus toda essa circunstância, essa má-fé à vida, mas ainda assim o juízo manteve a decisão, cancelando todas as filiações, inclusive essa do PV e do PL, que o Eliton, na verdade, concorda, né? Qual é o objeto, excelências, desse processo? É a manutenção do cancelamento do PL e do PV, porque essas foram filiações feitas por má-fé dos representantes partidários, e a reversão da filiação no PP, que é a única que o recorrente reconhece, é a única que consta, inclusive, ficha de filiação assinada por ele nos autos. Repiso novamente, esse documento constante no ID 1043962 não foi assinado pelo recorrente. Ele não enviou este e-mail para o cartório. Quem enviou o e-mail está lá, nome de Glauco Galho, que inclusive coloca como contato um telefone celular que não pertence ao recorrente. E o recorrente não precisaria disso. Consta nos autos uma série de mensagens, e aqui eu trago nos documentos que foram colacionados com recurso, número 4, 6, 7, 8, sempre manifestando a sua vontade de concorrer a vereador pelo PP, ou seja, ratificando a sua filiação no PP. E o PP não foi intimado nesses autos, não foi oportunizada a manifestação. Inclusive, no processo, ainda aqui na comarca de Santo Antônio de Vergés, o Ministério Público não opinou até a sentença. Por quê?
no parecer encaminhado consta Jocinete Rodrigues, um processo que não tem nada a ver com os presentes autos. Então, a manifestação realizada pelo Ministério Público Eleitoral, aqui na comarca de Santo Antônio Everger, não tem nada a ver com esse processo. O Ministério Público somente veio a manifestar por conta das contrarrazões e, posteriormente, já no egrégio regional. E aí, o pedido é esse, excelências, é que seja realizada a reversão da filiação no PP, porque essa é a única que existe, de fato, a ficha de filiação assinada pelo recorrente. Houve má-fé dos partidos, e aqui eu colaciono pelo menos 6 decisões do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em que é possível, sim, deferir a reversão para o partido anterior, uma vez que foi comprovada a má-fé do partido que fez indevidamente a filiação do eleitor. E aqui eu quero até dizer para vocês aqui um trecho da decisão. Diz o seguinte: o cidadão já filiado anteriormente em determinado partido não pode ser prejudicado por erro, desídia ou má-fé de outra agremiação que indevidamente faz constar seu nome na lista de filiados entregue à Justiça Eleitoral. Essa decisão do desembargador José Zuquim, ainda quando compunha aí o egrégio regional. Trago ainda uma decisão do TSE, do ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que é possível, sim, a reversão partidária, inclusive o sistema filia, ele fica disponível justamente para as causas de decisões judiciais, para que seja possível ocasionar essa reversão. Então, em suma, excelência, já finalizando, é isso. Toda essa celeuma houve em decorrência de uma má-fé perpetrada pelo representante do PL e do PV. Do PL mais ainda, porque além de lançar indevidamente a filiação do eleitor no dia 4 de abril, último prazo partidário, fez constar nos autos um documento que não foi por ele assinado, um documento que não foi por ele enviado, porque foi enviado pela pessoa de Glauco Galho, através de e-mail. Então, isso tudo causou esse problema e fez com que hoje o eleitor élito, infelizmente, estivesse sem a filiação partidária e aí não vai conseguir o seu sonho de ser candidato a vereador pelo município de Santo Antônio do Everger. O que nós pedimos, então, é que seja feita a justiça, que seja considerado aí o reconhecimento dessa má-fé dos partidos, mantenha o cancelamento das filiações partidárias do PV e do PL e a reversão da filiação de Eliton da Silva Teixeira no PP, porque essa é a única filiação que ele reconhece que, de fato, tem ficha por ele assinada em 30 de março de 2020. Com isso, meu muito obrigado. Eu encerro. Agradecemos a intervenção do doutor advogado e passo a oitiva do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, assim como também aos doutos julgadores, na pessoa do doutor Gilberto Bussic, relator do feito. Os cumprimentos ao advogado, servidores e público em geral. Senhor presidente, sem delongas, nada obstante as razões sustentadas, o Ministério Público ratifica o parecer escrito. Ratificado o parecer, passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu peço autorização de Vossa Excelência para ler o voto e apresentar alguns resumos para que não alongamos demais. Conforme relatado, curte-se de recurso interposto por Eliton da Silva Teixeira nos autos instaurados de ofício pelo juízo da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso para apurar duplicidade de filiação partidária. O recorrente alega em apertada síntese que ambas as filiações envolvendo em duplicidade não podem subsistir, pois em relação ao Partido Liberal, pediu desfiliação em 30/3/2020 e em relação ao Partido Verde, nunca se filiou à agremiação pleiteada, ainda a reversão à sua filiação ao PP, pois filiou-se ao partido no dia 30/3/2020, conforme informação prestada ao cartório eleitoral por meio de WhatsApp. Verbera que a manifestação encartada, que pleiteia o reconhecimento de sua filiação ao PL, não foi por ele subscrita,
nem enviado ao cartório eleitoral, tratando-se de um ardil fraudulento engendrado pelos partidos PL e PV. Então, ele quer a anulação de 2 filiações e que se repristine uma da qual ele quer permanecer. Compulsando detidamente a documentação carreada aos autos, verifica-se que o juiz de primeiro grau agiu acertadamente. Nos termos do artigo 22 da Lei 9.096, havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral tornar o cancelamento das demais. Considerando que as filiações do PL e ao PV datam do mesmo dia, ou seja, 4/4/2020, e que o eleitor não logrou êxito em demonstrar justificativas plausíveis para a manutenção de uma delas, o cancelamento de ambas se impõe. O que acontece, senhor presidente, é que ele alega que essas 2 filiações por ele, não foi feita por ele. No entanto, não existe, a gente pode até presumir que os partidos lançam o nome de alguém que ele quer futuramente lançar candidato, mas nos autos não existe essa prova de ter sido fraudulenta. Essa é a questão, né? Então, como bem apontado pelo magistrado da qual, ao decidir os embargos de declaração, caso entenda que a manifestação não foi subscrita e encaminhada pelo próprio filiado, ressai dos autos que o eleitor foi notificado a tempo em modos oportunos, por meio do aplicativo de mensagem em seu celular, e não se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, vindo somente a arguir a tese de inexistência de filiação ao PV e ao PL em sede de embargos de declaração, não podendo o recorrente beneficiar-se de sua própria inoperância. Apesar de ele levantar a tese, senhor presidente, de que foram feitas fraudulentas, não há nos autos essa prova, que não foi por ele, ou não houve essa dilação, ou ele não pegou nada nos partidos que comprove que os partidos fizeram essa filiação dele sem sua própria autorização. Apesar de toda a argumentação trazida, o recorrente, na tentativa de demonstrar que a manifestação fraudulenta não há nos autos provas do alegado, porque somando a suposta inércia do recorrente em responder à Justiça Eleitoral quando intimado via aplicativo de WhatsApp, a conclusão alcançada é de que não há motivo para a reforma da decisão. No tocante à manifestação errônea do Ministério Público de primeiro grau, nos autos, que de fato o parecer do Ministério Público de primeiro grau versa sobre outros autos, o próprio Ministério Público de primeiro grau apresentou contra-razões, portanto, entrou como parte no processo, e o Ministério Público de segundo grau, a Procuradoria Regional, interferiu nos autos como custos legis. Então, está suprimida essa falha de primeiro grau. Portanto, eu estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Eu estou de acordo com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Sim, eu estou perguntando ao doutor Jackson Cili. Eu vou aguardar. Obrigado, senhor presidente. Aguardando, né? Então fica adiada a conclusão do julgamento em razão, melhor dizendo, do pedido de vista do quarto vogal, doutor Bruno de Oliveira. Muito obrigado, doutor Júlio César. Eu peço licença para excluí-lo da sala, que nós teremos que fazer a inserção de um outro advogado para o próximo julgamento. Perfeito. Bom dia, professor. Bom dia. O próximo da pauta, com pedido de sustentação oral, também preferência e sustentação oral, é 1.9, a prestação de contas de partido político de exercício financeiro de 2016. O requerente é o PR, Partido da República, Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso, Wellington Antônio Fagundes e César Roberto Zílio. A relatoria desses autos é do Dr. Bruno de Oliveira Marques, a quem passo a palavra. Fará a sustentação oral em nome do requerente. Só para identificação, o advogado, Vossa Excelência, qual deles aqui, doutor? É o Márcio Antônio. Márcio Antônio Garcia, já houve identificação.
Ok, muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Como apregoado, trata-se de prestação de contas anuais do Partido da República, Diretório Regional, relativo ao exercício financeiro de 2016. Após os regulares trâmites procedimentais, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva. Eu adianto, senhor presidente, que o meu voto será no sentido de aprovar as contas com ressalvas. E é o relatório. Relatório. Ok. Doutor Márcio, na condição que o doutor relator já adiantou, está votando no sentido de aprovar com ressalvas. Vossa Excelência ainda tem algum interesse de fazer sustentação, algum outro ponto que persista interesse? Senhor presidente, eu até, primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros dessa Igreja Corte, na pessoa do presidente desembargador Gilberto Giraldelli. Gostaria também de cumprimentar o eminente relator, Dr. Bruno Marques. Aproveito a oportunidade para externar também os cumprimentos ao doutor procurador Pedro Melo. E senhor presidente, na verdade, sim, eu gostaria de tentar, porque na verdade o nosso foco é a aprovação sem ressalvas, mas o eminente relator, já dando o parecer que pela aprovação com ressalvas, e até pela longa e extensa pauta que esse tribunal vem realizando, eu acho que seria, no mínimo, insensato da minha parte querer induzir Vossas Excelências a estender essa longa pauta ainda mais. Eu acho que é prudente e desnecessário insistir na aprovação sem ressalvas. Já há o parecer do Ministério Público também, doutor Pedro já se manifestou. Tá. Então, ouço o senhor procurador eleitoral, está mantido o parecer? Também ratificado, senhor presidente. Está mantido, né? Então, doutor Bruno, se Vossa Excelência puder sintetizar. Obrigado, doutor Márcio, pela sensibilidade. Eminentes pares, aqui o voto está disponibilizado. A ressalva que eu assento aqui é em razão da preclusão para o encaminhamento de documentos necessários à comprovação de algumas despesas da fonte ou outros recursos. Há preclusão porque após a intimação inicial do partido, ele não trouxe esses documentos e foi trazer posteriormente. No entanto, como nós, do próprio gabinete, pudemos aferir a comprovação dos gastos através desses documentos, entendemos que a ressalva deve permanecer no que tange ao não encaminhamento de documentos ao tempo e modo oportunos. Estamos, em substância, em consonância com o parecer ministerial, aprovando as contas do Diretório Regional do Partido da República, PR, referente ao exercício financeiro de 2016, com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, sem até por respeito a esse tribunal, eu gostaria só de pedir, se possível, até para os outros que irão votar, citar parte do trecho do artigo 37 da Lei 9.906, e aí, eminente relator, eu gostaria só de dizer que, ainda que tenha juntado posterior às notas fiscais, o parágrafo 11 desse artigo, o artigo 7, diz assim, e eu peço vênia para Vossa Excelência para ler: os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos na justiça eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitado em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. E o veio ser obrigado nas alegações finais, mas que estão devidamente comprovadas. Então, para todos que forem votar, inclusive o entendimento do eminente relator, que eu tenho muito apreço e carinho e tenho certeza que se debruçou no processo, mas que, se possível, e tiver como alterar, que seja aprovada sem ressalvas. É o nosso pedido, Excelência, até para não delongar.
Senhor presidente, se me permite, o doutor advogado tem razão no que ele aponta, só que na sequência o parágrafo seguinte assenta que essa ressalva não se aplica às hipóteses em que ele já foi intimado pelo órgão técnico para apresentação dos documentos faltantes. Pode a qualquer tempo, desde que não incida a preclusão, como na hipótese. Na hipótese, Vossa Excelência está considerando que ele foi intimado para tal finalidade. Doutor Jacques Coutinho. Doutor Bruno, fora essa irregularidade, ele preencheu, eu vi aqui que ele apresentou um documento sem assinatura do tesoureiro e do advogado. Esses documentos posteriormente foram regularizados? Não houveram outras irregularidades para desaprovação. As demais, só um segundo, doutor Jacques. Vossa Excelência... No item 2, no primeiro parágrafo. No item 2, no primeiro parágrafo, o senhor fala o seguinte: na linha apresentação extemporânea das contas e ausência de assinatura do tesoureiro e advogado. Eu estou perguntando isso porque não, assim, não só por conta da juntada extemporânea, Vossa Excelência apontamento de ressalvas. Existem outras irregularidades que ensejam ao apontamento, entendeu? Então, assim, só... Vossa Excelência tem razão. Eu fiz o resumo e existem esses outros 2 apontamentos também na ressalva. O terceiro que eu reputei mais grave, mas existem esses outros sim. Até assim, até a situação da extemporaneidade do documento até poderia relevar com relação a esse artigo que você citou, doutor advogado. Mas com relação aos outros apontamentos, a gente tem que apontar pelo menos a ressalva. Só existe mais um apontamento, tá? Que é a ausência de assinatura do presidente do partido. Isso, para nós, de acordo com a resolução, já é suficiente para apontar a ressalva. Tá? Então, eu acompanho o eminente relator. Vota, doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Voto com o relator, presidente. Então, resultado, o tribunal, a unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido da República, PR de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2016, nos termos do voto do doutor relator, e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Agradeço a participação do doutor Márcio e peço escusa para tenhamos que retirá-lo da sala para poder dar sequência nos julgamentos. Muito obrigado, presidente. Obrigado e bom dia. Bom dia. Temos um sequencial, apenas um pedido de preferência, não tem sustentação, mas é uma preferência, que é o 1.6, da relatoria do Dr. Gilberto Bussic, o PJE 06-00032. Trata-se de um recurso eleitoral, desfiliação partidária segunda zona eleitoral de Guiratinga, Mato Grosso. Recorrente, José Vitor Correia Custódio. Recorrido, juízo da segunda zona eleitoral. A relatoria, como dito, é do Dr. Gilberto Bussic, a quem passo a palavra. Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto por José Vitor Correia em face de decisão proferida pelo juiz da segunda zona eleitoral, que indeferiu o requerimento formulado pelo eleitor, que tinha por objeto ter ratificado a sua filiação ao partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Em razões recursais, o recorrente alega que assinou ficha de filiação nos seguintes partidos: Partido Socialista Brasileiro e Movimento Democrático Brasileiro. Sustenta que, ao se filiar ao MDB, protocolizou requerimentos de desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e do Partido Socialista, não havendo, portanto, motivo para manutenção de sua filiação no PSB. Em outras razões, o Ministério Público Eleitoral aponta a intempestividade do recurso e destaca que as informações do sistema filia divergem das alegações do recorrente. Eu aqui, senhor presidente, a verdade, ele interpôs o recurso e contou o prazo
do recurso pelo CPC, que determina que é só por dias úteis, ao contrário do determinado pela Justiça Eleitoral. Portanto, eu estou acolhendo aqui a preliminar de intempestividade arguída pelo Ministério Público, senhor presidente. Doutor Pedro? Ratifico, senhor presidente. Está ratificado, né? Bom, Vossa Excelência já adiantou que está acolhendo essa preliminar de não conhecimento recursal por intempestividade. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Voto com o relator, presidente. Doutor Bruno de Oliveira. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Relator. Para esse julgamento, o tribunal, à unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade recursal para não conhecer do recurso nos termos do voto do doutor relator e aqui é consonância, porque na verdade essa preliminar do Ministério Público, né, foi levantada pelo MP, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Vamos então agora seguir a pauta normal, acabar os pedidos de preferência e de sustentação oral. O 1.1 é uma sequência de julgamento que nós já havíamos iniciado. Há necessidade também de introdução da sala do advogado Dr. Flávio Caldeira, me parece que já está sendo providenciada para a sequência. Já está presente na sala, presidente. Já está presente na sala, então vamos continuar. Deixa eu me recordar aqui, já afastamos o pedido de vista do doutor Jackson Coutinho em relação à preliminar. Já votamos o agravo interno, né, votamos uma preliminar de inépcia da inicial. Estávamos em apreciação na preliminar de necessidade do litisconsórcio passivo. Na oportunidade, o relator, o primeiro vogal, melhor dizendo, o relator afastou, o primeiro vogal, o doutor Sebastião Monteiro acolheu, o doutor Fábio Henrique acompanhou o relator, o doutor Bruno de Oliveira também acompanhou o relator, pediu vista o doutor Jackson Coutinho, o doutor Gilberto Busfique e eu também estou no aguardo do voto vista. Então, passo a palavra ao doutor Jackson Coutinho. Eu só vou compartilhar o voto de vista aqui, que eu esqueci. Peço perdão. Tá no grupo, tá? Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do candidato eleito a deputado federal Neri Geller, imputando a prática de abuso de poder econômico consistente na doação supostamente irregular de R$1.327.000 em favor de 11 candidatos a deputado estadual, dos quais 4 foram eleitos. A esta quadra do julgamento, discute-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida pelo investigado e, na hipótese de eventual acolhimento, a consumação do manto decadencial. O eminente relator, desembargador Sebastião Barbosa, votou pela rejeição da preliminar, vindo a ser acompanhado pelos vogais juiz-membro Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza e o doutor Bruno de Oliveira Marques. O vogal jurista, nosso decano, Sebastião Monteiro da Costa Júnior, de outro lado, votou pelo acolhimento da preliminar. Ambas as correntes consignam em suas razões de decidir o overruling proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no trato da matéria atinente à possibilidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário em ação de investigação judicial eleitoral, fundamentada em abuso de poder econômico. Vejamos, vou pedir vênia só para ler o item 3. Firma-se o entendimento a ser aplicado a partir das eleições de 2016
no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso de poder político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra agentes políticos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apuradas. Tá? Esse acordo foi o TSE 84356. Neste mesmo voto, vamos lá, a relatoria do presente feito, eu ia fazer um comentário sobre o voto, mas eu vou fazer posteriormente. A relatoria do presente feito inicialmente ressalvou o seu entendimento pessoal no sentido que não caberia se falar em litisconsórcio passivo necessário em acusação de abuso de poder econômico, mas sim somente em hipótese de abuso de poder político, amoldando-se ao entendimento externado pelo ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento do recurso especial eleitoral 32503, reconhecendo restar vencida a tese por ocasião do julgamento colegiado. Ou seja, o relator ele adotou como razão de decidir o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que neste voto 32503 restou vencido. Após externar o seu entendimento pessoal, a douta relatoria ressaltou que, ainda que fosse adotada a teoria da asserção, tese vencedora tanto no julgamento do recurso especial 32503, não haveria se falar em litisconsórcio passivo necessário à medida que não faz a inicial qualquer menção a ato ou fato que sugira a coparticipação na empreitada ilícita aqui discutida, bem como que a suposta prática delitiva de abuso de poder econômico, se ocorreu, foi praticada única e exclusivamente pelo investigado, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário. A decomposição analítica da rádio dissidente, externada pelos votos que acompanharam o relator, denota que se apregou que os candidatos a deputados estaduais que receberam a doação não seriam autores ou partícipes do ato ilícito. A divergência instaurada pontua plenamente identificada a lista dos deputados estaduais supostamente envolvidos, como aqueles que foram destinatários das doações supostamente ilegais do requerido. Assentada a cronologia desse momento processual e estabelecida a divergência de posicionamentos sobre o reconhecimento ou não do litisconsórcio passivo facultativo, passa a votar. Sem desdouro ao eminente relator e ilustres vogais que o acompanharam, a quem rendo loas pela erudição e cabedal jurídico, filio-me a corrente que prega a observância aos posicionamentos das cortes superiores, no intuito de unificar o entendimento jurisprudencial sobre determinada matéria. E a respeito da matéria atinente ao reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e imputação de abuso de poder econômico, o precedente jurisprudencial divisor de águas corresponde ao recurso especial 84356 de Minas Gerais, o qual veio a ser corroborado pelo recurso especial 32503, também de Minas Gerais, e recurso especial 00148 de Minas Gerais, agravo de instrumento 35478 do Maranhão e recurso especial eleitoral 41916 de Rondônia, de forma que a matéria se apresenta sedimentada no TSE. A definição da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na presente investigação judicial eleitoral, portanto, é necessário compulsar os fatos relatados na petição inicial, em status assertionis. A minudente leitura da exordial, por seu turno, imputa a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos, sendo certo que a descrição fática narra duas formas distintas de doações a terceiros. A primeira, através de recursos contabilizados de suas despesas de campanha,
e a segunda de doação direta da pessoa física do candidato, ou seja, sem que fosse computado o limite de gastos. Com efeito, a peça de ingresso apresenta a narrativa fática no sentido de que foram doados R$385 mil a candidatos a deputados estaduais provindos da conta de campanha e também R$942 mil diretamente das contas bancárias da pessoa física do candidato Nery Geller. Se não, vejamos. E aqui eu cito a petição inicial do eminente procurador, tá? Ocorre, e eu vou pedir bem, mas só para ler, é uma parte inevitável do segundo parágrafo. Ocorre que o setor técnico da CCIA constatou por meio do repositório de dados do sítio do TSE que a pessoa física do senhor Nery Geller teria ainda realizado doações financeiras aos candidatos abaixo listados, num montante de R$942 mil, sem que antes tais valores tiverem sido doados como recursos próprios para a sua campanha, para posteriormente serem transferidos aos demais candidatos por meio da conta corrente de campanha. Assim, entendo, tá, que houvesse a inicial se limitada a narrar doações provindas das contas de campanha do investigado, não haveria se falar em desconsórcio passivo necessário, à medida que os donatários seriam obrigados a presumir eventual abuso de poder econômico, extrapolação dos limites de gasto ou burla à contabilização das despesas de campanha. Ocorre que o cerne da peroração anular reside na imputação de ilegalidade por parte do Ministério Público às doações praticadas pela pessoa física do candidato Nery Geller a candidato a deputado estadual. Sem adentrar a discussão sobre a legalidade ou ilegalidade da doação feita por candidato e nem tampouco adentrarmos a controvérsia sobre a incidência da consulta 4454, respondida pelo TSE e lado do então ministro Henrique Neves, questão afeta o mérito do julgamento, neste momento do julgamento, em que estamos a tratar do litisconsórcio passivo necessário. Importa consignar que a petição inicial reputa ilícita a doação feita pela pessoa física do Nery Geller aos candidatos a deputados estaduais, sob o fundamento de que se configura despesa de campanha eleitoral e, segundo a narrativa ministerial, deveriam necessariamente transitar nas contas de campanha. Ou seja, o Ministério imputa que as doações feitas pela pessoa física do deputado aos candidatos a deputados estaduais deveriam ter transitado pelas contas de campanha e não na conta particular. Aos donatários dos recursos, então candidatos a deputado estadual, era de fácil constatação se a doação provinha da conta de campanha ou de conta bancária da pessoa física de Nery Geller. Ora, se a exordial atribui ao investigado, então candidato a deputado federal, a prática de ato ilícito de doação irregular da pessoa física com fundamento na presunção de burlar os limites de gastos por ausência de contabilização da despesa, o conceituário lógico é a captação ilícita de recursos pelos donatários, então candidatos a deputados estaduais. De modo mais simples, o raciocínio, quero dizer que declarar ilícita a doação de recursos por candidato a deputado federal, provinda de sua pessoa física, também há de se reconhecer ilegal a captação, entre parênteses, recebimento de recursos pelo donatário, então candidato a deputado estadual. Assim, se para a aferição da necessidade de litisconsórcio passivo é suficiente a aplicação da teoria da asserção, devendo integrar o polo passivo da ação às pessoas às quais sejam diretamente atribuídas na petição inicial a prática de condutas ilícitas. Isso aí é consta do voto do Luiz Roberto Barroso, no RESP 32503. Não há como deixar de incluir no polo passivo os candidatos a deputados estaduais donatários da pessoa física do candidato Nery Geller, o Eliseu Francisco do Nascimento,
Fábio Gavasso, Claudio Henrique Donatoni, Odanir Bortolini, Wilson Pereira dos Santos e Romualdo Aloysio. Mas não é só. A petição inicial enviada pelo doutor representante da Procuradoria Regional Eleitoral expressamente atribui aos donatários dos recursos, então o candidato a deputado estadual, a prática de abuso de poder econômico para benefício próprio. O parquê eleitoral expressamente consigna que as doações efetuadas pelos investigados impactaram as eleições para o deputado estadual. Vejamos, abre aspas, há, portanto, uma relação muito íntima e perigosa entre os beneficiários econômicos do requerido e a vitória no pleito eleitoral. Trata-se, pois, de uma demonstração da efetiva influência que seu poderio econômico irradiou sobre a campanha de deputado estadual nas eleições de 2018. Além disso, a peça madrugadora textualmente consigna que as doações seriam responsáveis pelo engajamento dos candidatos a deputado estadual nas eleições do investigado. Vejamos, não à toa, as candidaturas beneficiárias eram todas para a cargo de deputado estadual, tornando intuitivo o desejo de formar a conhecida dobrada de estadual federal, com generosas doações que, ainda que não dolosamente, trouxeram indubitavelmente vantagem à campanha do deputado federal do próprio investigado. A petição inicial ainda consigna que, dentre os 11 beneficiários, somente 3 candidatos, ou seja, 27,27%, são de candidatos de agremiações coligadas ao seu partido. Isto significa dizer que o polo passivo da presente ação de investigação deveria integrar os candidatos ao deputado estadual, que receberam as doações provindas da pessoa física do candidato Nery Geller, a saber, Eliseu Francisco, Fábio Gavasso, Claudio Henrique Donatoni, Odanir Bortolini, Wilson Pereira e Romualdo. A jurisprudência pátria, em hipótese de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico decorrente de doações, pronuncia a decadência pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. E aqui eu trago a jurisprudência. Vou pedir vênia para ler só a parte negritada. Alegação de abuso do poder econômico, fundada em irregularidades em doações, operada a decadência pela ausência de litisconsórcio passivo necessário. Doação de campanha, extrapolação dos limites do artigo 23 das eleições, litisconsórcio passivo necessário, reconhecimento de decadência. A alegação de que houve abuso de poder econômico em campanha eleitoral exige que na investigação judicial eleitoral seja observado no polo passivo o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o responsável pelo ato considerado abusivo. Por conseguinte, entendo ser o caso de acolher a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, devido ao exaurimento do prazo para a propositura da demanda investigativa, forçoso reconhecer a decadência do direito, impondo extinguir a ação com a resolução do mérito. É como voto. Como vota, doutor Gilberto Bussic? Presidente, eu vou pedir vênia ao nobre relator para acompanhar a divergência. Então, nós temos aqui situação de empate. Eu vou pedir vista dos autos para melhor análise dessa questão, dessa preliminar, que é de fundamental importância para o deslinde da questão. Então, fica adiada, melhor dizendo, a conclusão em razão do pedido de vista do 6º vogal. Esse é o resultado de momento. Agradeço, doutor Fábio Caldeira, e devemos continuar na próxima semana esse julgamento. Um bom dia a todos, obrigado pela atenção. Vamos agora à pauta, terminamos as preferências, terminamos a continuação, vamos então à pauta normal de julgamento. 1.2. O ponto 2 é do doutor Gilberto Bussic. Aqui tem um pedido de vista do doutor Fábio. Vossa Excelência está em condições de votar, doutor Fábio? Ainda não estou apto a votar, presidente. Trago na próxima sessão. Então continua então adiado
o julgamento dos autos 1.2 PJE 0600286. O 1.3 é da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa. É uma consulta, melhor dizendo, 1.3 é o PJE 0600234. Consulta propaganda política, propaganda eleitoral, internet, eleições 2020. Consulente Flori Luiz Pinotti. Relatoria do desembargador Sebastião, com a palavra. Essa já foi votada, não foi? Não, essa não. Ah, meu Deus. Adianta aí que eu vou pegar aqui nos meus... Eu vou passar então, doutor Fábio Henrique, Vossa Excelência é relator do 1.4? Está apto, já em condições de a gente poder colocar em pauta para votação? Sim, 1.4 é aquele recurso eleitoral da prestação de contas de querência. Então, eu vou fazer o anúncio do 1.4. 1.4, processo PJE 000086. É um recurso eleitoral em prestação de contas, partido político, órgão da direção municipal, 53ª Zona Eleitoral de Querência, eleições de 2018, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido ao Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB de Querência. Também recorrido Sidney Luiz de Matias Haas, que é o presidente, e Pedro Lauri Kuhn, que é o tesoureiro. Com a palavra ao relator, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença da 53ª Zona Eleitoral, que julgou aprovada a prestação de contas do Diretório Municipal do PSDB de Querência, relativa às eleições gerais de 2018. O recorrente alega que o partido recorrido não efetuou a abertura de conta bancária específica para as eleições gerais de 2018. Segundo o recorrente, é possível que a agremiação municipal tenha manifestado... Esse do Senador Sebastião, você está com o som aberto. Tenha manifestado apoio a determinado candidato. Portanto, ainda que remotamente, pode ter ocorrido arrecadação de recursos ou gastos de campanha. Pede o recorrente o provimento do apelo para que seja reformada a sentença e, por consequência, seja aprovada a prestação de contas desaprovada a prestação de contas em exame. O partido recorrido apresentou contra-razões onde roga o desprovimento do apelo à douta PRE, opinou pelo provimento do recurso. Esse é o relatório, presidente. Ouço o senhor procurador eleitoral. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. Retorno a palavra ao doutor Fábio. Presidente, eu entendo que o recurso não merece acolhimento. O recorrido, o Diretório Municipal do PSDB de Querência, apresentou tempestivamente a sua regular prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, onde se constatou que não houve qualquer movimentação de recursos, seja arrecadação, seja gasto, naquele pleito. Consta dos autos a informação de que o Diretório Municipal não recebeu recurso do fundo partidário em 2018, tampouco recebeu recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mais importante, conforme salientado da sentença, foi juntado aos autos os extratos do SPCE Web, contendo o relatório de informações financeiras, onde é informado que não há nenhum registro de movimentação financeira por parte do PSDB de Querência em 2018. Esta questão da não abertura de conta corrente, específica para a eleição geral, por parte da agremiação municipal, como o entendimento externado pelo juízo recorrido. Tratando-se de eleições gerais, é evidente que o partido político da esfera municipal não lançou candidatos. Além disso, como dito acima, não há sequer indícios de que a agremiação tenha movimentado recursos na eleição, ou mesmo tenha feito qualquer doação estimável em dinheiro a algum candidato. Não há como se presumir que a prestação de contas zerada não seja verdadeira. Haveria que existir uma prova ou ao menos um indício em sentido contrário, o que não consta desse processo. Ademais, o próprio artigo 10 da Resolução TSE 23553 contém norma que prevê a dispensa de abertura de conta corrente específica de campanha para aqueles candidatos que tenham desistido da eleição e não tenham tido movimentação financeira. Então, por analogia, esse raciocínio foi desenvolvido na própria sentença, não parece razoável aprovar as contas da agremiação municipal pela não abertura de conta corrente de campanha. E aí eu sigo citando alguns precedentes aqui, nesse mesmo sentido do meu voto, presidente. De modo que
conforme os julgados acima mencionados, não se deve prejudicar a existência e o funcionamento de órgãos de direção municipal que não participaram da campanha numa eleição geral. De modo que não há sequer o indício de que a agremiação municipal da recorrida tenha participado ainda que indiretamente da campanha eleitoral. Em suma, as contas foram apresentadas tempestivamente, não houve impugnação das mesmas e o diretório municipal não efetuou nenhuma reclamação ao gasto de cunho eleitoral no ano em questão. Com essas considerações, nego provimento ao recurso e é como voto, presidente. Como vota o doutor Bruno de Oliveira? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho? Estou com o relator. Doutor Gilberto Bussic? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator. O resultado, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. O desembargador Sebastião Barbosa localizou o voto, podemos retornar? Eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência, porque trata-se do mesmo consulente, mas com matérias diversas. Naquela oportunidade, foi em relação à contratação de músico, etc., e este da internet. O senhor está com o voto? Estou com o voto, está aqui. Só para fazer então o anúncio, né, que fica então colocado em pauta para julgamento 1.3 ao PJE 0600234, que é essa consulta política já referenciada pelo eminente relator, desembargador Sebastião Barbosa, que está com a palavra. Eu resumo do resumo, o parecer é pelo não conhecimento. O senhor procurador está mantido o parecer? Sim, senhor presidente, mantido. Está mantido. Como naquela oportunidade, eu não estou conhecendo. Lerei a emenda. Consulta, prefeito municipal, legitimidade do consulente, autoridade pública, exame de legalidade, permissão de realizar pagamento para impulsionar publicações em mídias sociais e garantir posições de destaque nas páginas de respostas dos grandes buscadores, Facebook, Instagram e Google, caso concreto e real, impossibilidade de exame, ausência dos requisitos legais precedentes do TSE e deste regional, consulta não conhecida. É como voto, eminentes pares. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? Então, o tribunal, à unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Gilberto Bussic, 1.5 da pauta da relatoria de Vossa Excelência, um recurso eleitoral em prestação de contas de partido político, órgão de eleição municipal, exercício financeiro de 2018, Itaúba, Mato Grosso, 23ª Zona Eleitoral. Recorrente, Partido Progressista, o PP de Mato Grosso, recorrido Ministério Público Eleitoral, só para fazer referência que o número destes autos é o 000029. Relatoria, doutor Gilberto, com a palavra. Senhor presidente, eu vou resumir o voto. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressista de Itaúba em desfavor de sentença proferida pelo juízo eleitoral que julgou não prestadas as contas anuais. Os apontamentos foram balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro, comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal, parecer da Comissão Executiva do Conselho Fiscal e demonstrativo do fluxo de caixas. Isso faltou na prestação de contas. Ocorre que, em sede recursal, é que o partido juntou esses documentos, e ele já tinha sido notificado para juntar. Então, extemporaneamente, foi o caso que o doutor Bruno acabou de votar, aplicando, então, o parágrafo 11 do artigo 36, o parágrafo 10, lido por advogado anteriormente, os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanar irregularidades a qualquer tempo. Mas o parágrafo 11 diz o seguinte: o direito garantido no parágrafo 10 não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juízo ou pelo relator no prazo assinalado. Então, ele teve o prazo, né, foi o mesmo que o doutor Bruno votou, e
que não atendeu a determinação judicial, vendo atender somente posteriormente agora em fase de recurso. Então, eu estou, senhor presidente, negando o provimento ao recurso. Só para referenciar, doutor Pedro. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, né? Essa questão aí me parece que há um choque, né, entre o parágrafo 10 e o 11, né? Que ele fala a qualquer tempo, o parágrafo 10, mas logo na frente, no subsequente, excepciona, né? Então não é a qualquer tempo, né? Salvo se já for intimado para tal providência e não o fez em tempo, não atendeu à intimação. Algum voto em sentido contrário? Então, o tribunal, à unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Resultado para esse julgamento. Doutor Sebastião Monteiro, tem uma prestação de contas da relatoria de Vossa Excelência, 1.8 PJE 06-012-24, prestação de contas de candidato ao cargo de governador eleições 2018. Requerente José Pedro Gonçalves Taques e Rui Carlos Ottoni Prado. A relatoria é de Vossa Excelência, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha de José Pedro Gonçalves Taques e Rui Carlos Ottoni Prado, candidatos não eleitos ao cargo de governador e vice-governador de Mato Grosso, respectivamente. Após a emissão de relatórios preliminares para a expedição de diligências e a juntada de documentos, a CCIA emitiu o primeiro parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas, apontando inconsistências e irregularidades. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu a notificação dos candidatos para manifestação acerca do apontamento descrito no item 9 do parecer conclusivo, a qual foi atendida pelos prestadores de contas. Submetida a nova análise, a unidade técnica emitiu o segundo parecer conclusivo, opinando novamente pela desaprovação das contas. Em sua manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral aduziu preliminarmente a preclusão para a juntar de novos documentos pelos candidatos e, no mérito, opinou pela desaprovação das contas. Além disso, requereu o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 12.356,43 relativamente a recursos de origem não identificada, recebidos e utilizados, bem como a sobra financeira de serviços de impulsionamento pagos com recursos do fundo partidário, consoantes os itens do 4.1 acostado nos 4.1 acostado no ID tal e 9.4 acostado no ID tal. Foi determinado também que a CCA esclarecesse possível divergência entre as irregularidades identificadas no item 9.2 do segundo parecer conclusivo e no item 8.1 do primeiro parecer conclusivo, ambos tratando de dívidas de campanha e apontados como fundamento para a desaprovação da contabilidade. A unidade técnica prestou esclarecimentos e reiterou a sua manifestação pela desaprovação das contas e devolução de valores ao Tesouro Nacional. No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas. E requereu ainda que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos e que sejam destinados diretamente aos fundos de saúde para o combate ao coronavírus. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Ratificado, senhor presidente. Está retificado. Retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu vou, só por didática aqui de apresentação do voto, aí fica a critério do pleno de Vossa Excelência, a votação da matéria preliminar, ou não, ou toda junta. A primeira preliminar da questão da preclusão da juntagem de documentos, em síntese, o Ministério Público sustenta que os prestadores de contas, eles foram intimados para elucidar apenas um item da prestação de contas, no caso é o item 9, e os prestadores trouxeram novos documentos que
atendiam o requerimento do órgão técnico e do Ministério Público, mas trouxeram novos documentos e a destempo. E o entendimento aqui da Corte, e esse precedente já é de um julgamento já de 2018, da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, que trata que a extrapolação vai de encontro à legislação eleitoral e aos princípios do devido processo legal, uma vez que as justificativas e documentos foram juntados após a emissão do parecer ministerial. Então, em consonância com o precedente desta Egrégia Corte, eu estou acolhendo parcialmente a preliminar de preclusão e não conheço das justificativas e documentos que desbordarem da delimitação contida no item do ID tal, que já apontado no voto, do item 9 da prestação de contas. Todavia, deixo de determinar o desentranhamento de tais documentos, uma vez que no documento do ID, no mesmo ID, encontram-se também as justificativas relativas ao item delimitado pelo despacho. É como estou votando essa preliminar. Prossigo. Está acolhendo. Vamos fazer a votação dessa preliminar. Acolhe apenas em parte para desconsiderar parte dos documentos e manter uma outra parte que entende como pertinente. Seria isso? Exato, exato. Como vota o doutor Fábio com relação à questão preliminar? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Bruno. Eu também acompanho, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Então, votada a preliminar, acolhida parcialmente, retorno melhor dizendo a palavra ao eminente relator para voto mérito. Obrigado, senhor presidente. Prossigo. Segundo a unidade técnica deste tribunal, o candidato arrecadou a quantia de R$ 2.486, R$2.486.175 e realizou despesas no valor de R$ 4.802.712. Após regular processamento da prestação de contas e dos inúmeros dos 3 pareceres técnicos, a CCEA detectou 3 inconsistências e 8 irregularidades. As inconsistências, senhor presidente, seriam a apresentação de relatórios financeiros de campanha fora do prazo, a apresentação de contas retificadoras a destempo, mas antes do pronunciamento técnico. Então, não houve nenhum prejuízo para a Justiça Eleitoral. Eu estou aqui aplicando aqui, no caso, anotando só ressalvas e passo aos exames das irregularidades. Pois bem, a primeira diz respeito à ausência de comprovação de uma doação estimável em dinheiro consubstanciada na cessão de um veículo para a campanha. O valor é baixo, R$ 1.500, e tal inconsistência por si só não comprometeu a regularidade das contas, comportando apenas anotação de ressalvas. Do mesmo modo, entendo que a irregularidade da sobra financeira referente a serviços de impulsionamento Facebook, pagos com recursos do fundo partidários e não utilizados, no valor de R$ 356,43, é passível apenas de ressalva. Porém, por força do dispositivo do artigo 53, parágrafo 3º da resolução de regência, acolho a manifestação técnica e determina a devolução deste valor ao Tesouro Nacional. A próxima irregularidade, noticiada pela CCEA, no item 4.1 do primeiro relatório conclusivo, só um instante aqui que saiu daqui pelo qual foram identificadas 2 doações financeiras recebidas de pessoas físicas em valores acima de R$ 1.064,10, que deveriam, no caso, ser efetivadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador. Aqui são 2 doações. Uma foi feita por meio de cheque, e no valor de R$ 10.000, Gutenberg Silveira, e a outra doação foi feita em espécie, no valor de R$ 2.000, Juliano P. Silva. Ocorre que essas doações,
era até entendimento pacífico deste colegiado e também da relatoria do eminente desembargador Pedro Sakamoto, que esses valores, em que pesem, transbordem os limites fixados pela resolução de regência. No caso do cheque, como havia identificação via registro de CPF, enfim, era considerado aqui. Em 2016, essa matéria foi debatida por esta corte. E, na época, ficou assentado que tratava-se de, em que pese estar em desarmonia com o que preconiza a resolução de regência, foi assentado que tratava-se de meramente erro formal e que não criava obstáculos para a fiscalização dos órgãos técnicos da Justiça Eleitoral. Ocorre que essa decisão ela foi submetida a novas discussões pelo TSE, e o TSE ele manteve um posicionamento mais recente e contrário ao entendimento de 2016, até então sedimentado por este egrégio tribunal. O Tribunal Superior Eleitoral, ao enfrentar a matéria, e esse entendimento ele manteve e constitui irregularidade grave, capaz de comprometer a rigidez da contabilidade. Eu trouxe aqui o voto do ministro, ministro Sérgio Silveira Banhos. Esse voto foi publicado agora, dia 17 de junho de 2020. Pois bem, com relação à doação em espécie, aqui a matéria já pacificada, de considerar que a fonte vedada, este tribunal tem compreendido que os depósitos em espécie, mesmo que haja identificação do CPF do doador, em nada atenua a gravidade da irregularidade apontada, também da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. Não obstante a gravidade da irregularidade, e aqui eu estou tratando inicialmente também do cheque, não obstante a gravidade da irregularidade, em face da baixa repercussão do montante em relação ao total da receita arrecadada, avoco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e promovo apenas a anotação de ressalva nesse ponto, porém, com a determinação de recolhimento do valor de R$2.000 ao Tesouro Nacional por se tratar de recursos de origem não identificada. Só a nota ressalva, mas a devolução se faz necessária porque é o entendimento desta corte. O próximo tema diz respeito a 4 itens das irregularidades. Item ponto 2, 7.1, 8.1, 8.2 e 9.2 do segundo parecer conclusivo e no corpo da terceira opinião conclusiva do órgão técnico, que versam sobre a quitação de alguns credores e a assunção de dívida de campanha por órgão nacional de partido político. Pois bem, dentre as peças obrigatórias, e me refiro aqui exatamente à assunção da dívida de campanha, houve aqui um vício formal, porque a assunção de dívida pelo Partido Nacional não indicou a fonte dos recursos que foram utilizados para a quitação, que serão utilizados para a quitação do débito assumido. E aqui eu trago o dispositivo, e eu peço, vou dispensar a leitura, está no voto. No caso concreto, segundo dados constantes da contabilidade, os prestadores de contas arrecadaram R$ 2.486.175 e realizaram despesas no montante de R$ 4.802.702, ou seja, gastaram R$ 2.316.537 a mais que o arrecadado. Na sequência, após manifestação do prestador de contas e a apresentação de novos documentos, a CCIA concluiu:
Os prestadores de contas comprovaram a regularização de R$ 76.057,67, conforme o terceiro parecer, o ID apontado. Os prestadores de contas não comprovaram a correta regularização de R$ 647.387,70, pois o termo de quitação de dívida apresentado, firmado por alguns credores, consta expressamente como condição de sua validade a comprovação do seu pagamento na cláusula quarta, sendo certo que tais comprovantes que não foram apresentados na prestação de contas. Os credores, nesse ponto aqui, os credores merecem registro. Os credores supostamente apresentaram essa quitação, esse termo de quitação de dívida, supostamente não, apresentaram esse termo de quitação de dívida, porém, esse termo de quitação de dívida consta lá uma cláusula quarta, que só terá validade se vier anexado a esse termo de quitação o comprovante de pagamento. E esses documentos não foram apresentados à Justiça Eleitoral. Os prestadores de contas não comprovaram a correta regularização de R$ 1.442.147,22, pois o documento apresentado pelo órgão nacional do partido político para a assunção desse montante não indicou qual a fonte do recurso a ser utilizada para a quitação do débito. Item 9.2 do segundo parecer conclusivo. Não há também autorização ou acordo expressamente formalizado com a anuência dos credores quanto ao montante de dívida de campanha no valor de R$ 150.945,05. Pois bem, anota aqui que o total de despesas sem regularização alcançou a cifra de R$ 2.240.479,97, que corresponde a 46,65% do total de despesa. Pois bem, prossigo. O prestador de contas deve provar que o recurso que será utilizado pelo órgão partidário para o pagamento de suas dívidas de campanha possui fontes ilícitas, a evitar o chamado financiamento indireto por fontes vedadas, fato que não ocorreu no caso em comento. Trouxe aqui um julgado do Tribunal Superior Eleitoral que de 2019, da relatoria do Tarcísio Vieira, que reforça a necessidade de indicação da fonte do recurso a ser empregado pelo partido político no pagamento de dívida de campanha de seus candidatos. Vou poupá-los da leitura. Em suma, tenho que as irregularidades acima descritas são suficientemente graves a impor a desaprovação das contas. Soma-se ao exame em cotejo a existência de outras irregularidades discriminadas pelo órgão técnico que não foram sanadas pelos prestadores de contas, quais sejam: despesa de R$ 17.401,33 com a empresa Sal Aluguel de Carros Limitada, lançada no sistema, porém sem qualquer documento comprobatório do gasto eleitoral. Despesa de R$ 30 mil com a empresa DataTalk, a agência de tecnologia e comunicação. Embora informado pelos prestadores que foi cancelada, não foi apresentado documento comprobatório, sendo apresentada, no caso, sendo apresentada como cancelada apenas a nota fiscal. Despesas referentes a notas fiscais, nos valores de duas notas, do valor de R$ 300 do fornecedor Pires de Miranda e Companhia Limitada, que não estão registrados na presente prestação de contas, caracterizando omissão de despesas ou dívida de campanha não registrada. Com essas considerações, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de José Pedro Gonçalves Taques, candidato ao cargo de governador, e de Rui Carlos Ottoni Prado, candidato ao cargo de vice-governador nas eleições de 2018. Acolho parcialmente as ponderações da CCEA e do Ministério Público Eleitoral para determinar aos candidatos que procedam ao recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.000 referentes aos recursos de origem não identificada. Acolho a ponderação também da CCA para determinar que os candidatos procedam ao recolhimento aos cofres do partido o valor de R$ 356,43, sobras financeiras de impulsionamentos. Por fim, quanto ao pedido de recolhimento ao Tesouro Nacional com destinação direta aos fundos de saúde, esse tribunal, até um processo foi da minha relatoria, entendeu que não era o caso de acolhimento, e a unanimidade rejeitou o pedido da douta Procuradoria Regional Eleitoral com relação à destinação desses valores ao Fundo de Saúde. Senhor presidente, eminentes pares, é como eu voto. Como vota, doutor Fábio Henrique? Eu voto acompanhando o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira? Acompanho o relator, senhor presidente. Carlos Coutinho? Parabéns pelo voto, eminente relator, e eu acompanho. Doutor Gilberto Bussic? Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator. O resultado, então, o tribunal, à unanimidade, acolheu parcialmente a preliminar de preclusão de juntada de novos documentos e, no mérito, também, à unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos, melhor dizendo, nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. O último da pauta é da minha relatoria, é um processo de natureza administrativa, o PJE 0600135, ele é 1.10 na pauta. Na verdade, eminentes pares, nós estamos aqui já referendamos uma situação praticamente idêntica a essa, é aquela possibilidade de transferência de um local de votação de uma zona eleitoral para uma outra, em função da peculiaridade de se tratar de área indígena, né? A área indígena muitas vezes faz parte de uma determinada zona eleitoral, mas o acesso, as facilidades, as comunicações, o contexto todo social desses índios, ele se dá em maior relevância com uma outra zona eleitoral. E, no caso, o pedido é feito aqui pela juíza da 32ª Zona Eleitoral de Cláudia e é relacionada à sessão eleitoral número 278, que está localizada, ela postula que a 278 passe a funcionar no município de Feliz Natal, que compõe a 36ª Zona Eleitoral, que, por sua vez, é de Vera. O local é Vera. Essa 278, ela pede que seja instalada na escola indígena Jaitalá. E aqui tem os estudos, todas as manifestações são favoráveis, até porque ela é muito mais benéfica, ela facilita sobremaneira o desempenho das funções. Então, nós estaríamos aí autorizando excepcionalmente que essa zona eleitoral, a 278, funcione, que ela é vinculada ao município de Marcelândia, que ela funcione, por sua vez, lá nessa comunidade indígena, nessa escola indígena Jaitalá, que, por sua vez, pertence ao território do município de Feliz Natal, que vem a compor a 36ª Zona Eleitoral. Então, estamos atribuindo competência não só para a eleição municipal, também para a eleição para o cargo de senador, a eleição suplementar. Eu indago aos eminentes pares se tem alguma dúvida, se tem alguma objeção com relação a esta aprovação dessa minuta de resolução. Basicamente, é nesses termos que nós estamos estatuindo. Alguma manifestação em contrário, então, não havendo, então, fica aprovada a proposição dessa resolução que será divulgada, a unanimidade foi aprovada. Nada mais havendo, então, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a participação de todos, o senhor representante do Ministério Público Eleitoral, os senhores servidores que nos possibilitaram mais essa sessão pela via remota. Está encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.